gente, começando mais um programa A Hora do Enem, o mais tradicional e importante programa diário sobre o Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. E o programa de hoje está bem artístico. Vamos entrevistar o professor, ator e diretor de teatro Ariel Barbosa. E você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula temática de matemática, abordando porcentagem. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial da estudante Mariana Diniz. Então, pegue o seu material, concentre-se, fica ligado porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje nós temos um professor diretor de teatro para dar aquela super dica para você na hora do Enem, com várias técnicas teatrais. É Ariel Barbosa, tudo bem? Bem-vindo aqui na hora do Enem. Olá, Tati, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para essas dicas aí de como o teatro pode ajudar os alunos aí na hora de se preparar para o Enem, né? Com certeza, eu vou direto ao ponto, Ariel. Como a gente pode ajudar através do corpo esse aluno, de repente, se concentrar para estudar? Então, como você disse, o corpo é a principal ferramenta do ator, né? A partir do seu corpo, ele consegue entender aquilo que acontece. E como nós trabalhamos com emoção, né, tanto de nos emocionar quanto a emocionar a plateia, nós conseguimos, a partir do nosso corpo, entender o que está acontecendo com os nossos sentimentos. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação de dificuldade, é muito comum que o nosso corpo se contraia, que a nossa musculatura fique mais rígida e que a gente recue, a gente acione a musculatura posterior. Porque, na verdade, nós queremos nos afastar daquela situação que nós temos medo, né? E é muito comum, quando a gente vai fazer uma prova, a gente sentir medo daquilo tudo ali. Uhum. Então, o primeiro lugar é você se entender uma pessoa confiante na hora de ir para uma prova. E como é que eu faço isso? Eu me posiciono, eu me coloco mais para frente, eu aciono a musculatura frontal do meu corpo e a partir disso meu corpo começa a entender que eu estou pronto para aquela ação. E aí são vários fatores bioquímicos que me levam a ter uma maior confiança. E isso vai fazer com que tudo aquilo que eu estudei me preparando para o Enem flua de maneira mais fácil, né, na nossa mente. Porque, como eu disse, a nossa musculatura contrai quando a gente está com medo. Então, se eu vou para uma prova com medo, eu estou recuando. E quando eu recuo, a única coisa que o meu cérebro entende é que eu preciso me proteger. Então ele vai diminuir as minhas sinapses cerebrais e não vai deixar com que aquilo tudo que eu estudei, todo o meu conhecimento flua. E aí é onde acontece aqueles brancos que a gente chama na hora da prova. Então a melhor coisa é você se posicionar de forma confiante para que de fato seu cérebro entenda que você tem confiança sobre aquilo que você está fazendo. E aí a coisa flui. Para quem está aqui escutando, falou, o que tem a ver o teatro com o Enem? Tem muita coisa, o Ariel veio aqui para mostrar que tem sim vários tipos de relações em relação ao corpo, cérebro e emoção. Ariel, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Te espero em breve para mais dicas, ok? Com certeza, será um prazer. Beijo, Tati. Prazer é meu, um beijo, até! E atenção, nesse ano de 2021, depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio de revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG do Enem, além de exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além também de uma completa estrutura de aprendizagem abordando os conteúdos mais cobrados nas provas, tendo como referência as habilidades que facilita a compreensão da programação do estudo. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, os líderes de comunidade, organizações sociais e empresas para ter acesso a esse projeto.
Acesse também nosso site e saiba como aderir esse curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem apresentando a teleaula do dia. Hoje uma super aula temática de matemática. É com você, Lande! Nossa, depois de tantos anos, eu encontrei o X da questão. Lá Indiana Jones e o Templo da Equação. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Vem pra cá, professor Diego Viug. A mulher! Prazer estar aqui com você, Lande. Prazer é sempre nosso, professor. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite mais uma vez. O Exame Nacional é do ensino médio, mas não significa que a gente tenha que esquecer os conteúdos do fundamental, tá certo? Certo. A gente vai acumulando conhecimento, né? Então, tudo que a gente aprende vai precisar dos conceitos mais básicos. E o ensino fundamental é onde a gente vai receber toda essa base, né? Que a gente vai usar ali para fazer os cálculos, conhecer todos os conjuntos numéricos, algumas operações básicas. Então, tudo isso vai estar na prova. Pois é, hoje você trouxe duas questões de porcentagem, que tem a ver com conhecimentos de fração, e isso é lá do fundamental, tá certo? Tá certo. Porcentagem é o tema que eu diria que tá dentro de proporcionalidade. E isso é o assunto mais cobrado na prova. A gente tem que ter essa ideia de proporcionalidade na vida, né? Em tudo a gente trabalha com proporcionalidade. Então, o Enem trata muito dessas questões cotidianas. Por isso, falar então da porcentagem da proporcionalidade com tanta veemência. Então partiu a primeira questão? Vamos lá! Já está na tela a questão 147 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal do colesterol bom. Porém, a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, foi de 280 miligramas por decilitro. Pô, Viug, eu tenho uma dificuldade aí de ler essas unidades. Nessa questão, não vai importar. Tudo bem, Lande? Nessa questão. Nessa questão. É importante saber. Mas é legal a gente saber aí do que se trata isso, tá? O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. E aí a gente vai perceber, Lande, que o quadro vai sempre trazer 5 faixas, tá? Por quê? Porque elas vão se relacionar com as alternativas da prova. A prova do Enem traz muitas questões nesse perfil, da gente analisar alguma coisa, tá? Então a taxa ótima é menor do que 100. Menor do que 100 o quê? Miligramas por decilitro. Já está na mesma unidade. É por isso que nessa questão tu não precisa se preocupar muito com isso, tá? Próxima de ótima, quando está ali indo de 100 até 129. O limite, né, do aceitável é de 130 a 159. A alta é de 160 a 189. E muito alta é de 190 em diante. E aí, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E ele percebeu que a taxa de LDL reduziu 25%. E aí, é claro, aqui eu tenho as 5 opções das 5 faixas lá. Beleza. Antes da gente fazer a questão, Lande, existe uma importância na interpretação do texto, né? O nosso aluno, o candidato, ele tem que se familiarizar com o que está acontecendo, ele tem que se colocar naquela situação do problema. De cara, alguns pensariam, bom, se a taxa reduziu 25 e depois reduziu 20, então ela reduziu 45. Esse é o primeiro erro que se comete, tá? Por quê? Porque a taxa reduziu 25, beleza. Depois, a nova taxa é que reduziu 20. Então, são 2 momentos que têm que ser levados em conta na hora de fazer essa questão. E esse é o primeiro passo para a gente já separar quem compreendeu e quem não compreendeu esse assunto na hora que estudou. É claro que você pode ter ali também na prova a tensão e o nervosismo e o cara que sabe comete esse erro, mas é um erro comum. O cara, né, o paciente,
ele está com 280 miligramas por decilitro, certo? Tá? Isso aqui é a situação inicial dele. Assim que ele fez o exame. Isso aí. Primeira vez ele chegou lá no médico, já foi praticamente condenado, né? É quase O isso. cara tá aqui, essa é a situação inicial. Aí vai acontecer a primeira melhora. Então vamos botar primeiro mês. No primeiro mês, Land, vai acontecer uma redução de 25%. O que importa pra gente é como que é o procedimento para calcular. O mais comum, o que o pessoal prefere, é montando uma regra de 3. Então você vai dizer assim, 280 equivale aos meus 100% e alguma coisa equivale, por exemplo, a 25%. Nesse caso, Land, a gente vai multiplicar cruzado. Então, ó, vai fazer aquele Tchaikovsky aqui, ó. Né? E aí, o que vai acontecer? X vezes 100% Certo. é igual a 280 vezes 25%. Tá? Certo. Esses valores, ó, eles têm uma proporcionalidade. Eu consigo simplificar, né? Quando eu falo que tem um macete, calcular 25% de alguma coisa é uma conta que a gente já sabe fazer. Por exemplo, se 100% é o total, Sim. 50% é Metade. metade. E 25% é metade da metade. Então, de cabeça, a gente consegue fazer essa conta. Eu nem vou fazer o cálculo, mas vou dizer para você. Qual é a metade de 280? Dá 140. 140. E qual é a metade de 140? 70. Então, 25% é 70. Certo. Então, se ele reduziu 70, quanto que ficou o colesterol dele? 210. 210. Você precisava escrever tudo isso? Não. Não, tá? Então, na hora da prova do Enem, galera, a gente tem que ter essa maldade, a gente tem que ter alguns cálculos que vão sair mais rapidamente. Por Ganhar quê? tempo, né? Porque eu preciso de tempo para fazer a prova toda. Então, a ideia, se você fizesse o procedimento todo, né? Simplificou aqui, pá, ó, aqui vai dar 4, aqui vai dar 1. É a mesma coisa que dividir o 280 por 4. Então, o nosso x vai ser 280 dividido por 4, x é 70, que o Land fez de cabeça, né? Então, a gente conseguiu otimizar todo esse espaço e esse tempo. Então, após o primeiro mês, eu tenho uma nova taxa. Essa nova taxa vai ser de 210 miligramas por decilitro. Certo. E aí, essa nova taxa vai ter uma outra redução, lembra? Certo. Então, no segundo mês, a nossa redução é de 20%. Agora, o meu 100% é 210, porque é um novo momento. Então, ó, 210 é o meu 100%. Quanto será, vou botar Y para ter outra letra, que representa 20%? Mais uma vez, a gente pode pensar no problema de calcular o 80. Porque se eu tenho 100% e vou diminuir 20, eu vou ficar com 80, Certo. tá? Mas aqui, ó, o que eu pensei? Calcular 25% não era dividir por 4? Sim. Calcular 20% é dividir por 5. Então também é imediato. Se você dividir isso aqui por 5, você já sabe a redução. Sim. Viu? Então, ó, 210. Vamos pensar o seguinte, 200. Divide o 200 por 5. Por 5. 40. 40. Né? Agora, divide o 10 por 5. 2. Então, 42 vai ser essa segunda redução. Então, ó, já pra gente fazer direto, tá? Y igual a 42. Se eu pego o meu 210, tá? E diminuo 42, qual é a minha nova taxa? Vai ser 210 menos 42. Pensa em quanto é 210 menos 40, que é fácil de fazer, né? Dá 170. 170. Aí tira os doisinhos ali que sobraram, 168
miligramas por decilitro. Esse valor, Lande, é o valor que eu tenho que olhar na tabela. 168 é a nova taxa do LDL do nosso paciente. Tá? Perfeito. Beleza? Agora eu preciso ver qual é a alternativa, né? Pois é, Porque, o comando não pede o valor, né? 168 eu vou ter que agora me situar, né? Porque ele está dentro de um intervalo ali. E aí 168, claramente, vai estar entre o 160 e o 189, né? Então, por isso, vai ser uma taxa de LDL considerada alta. Ele E tava aí? muito alta, né? E acabou Tava indo pra muito alta, tipo infinito, né? Porque ele estava bem acima dos 190. Sim. E agora ele alcançou ali já uma redução considerável, né? Então a resposta seria a letra D, alta. Perfeito. Então lá, opção D, Opção alta, D. resposta correta. Maravilha. Professor, vamos logo no embalo e bora pra segunda questão? Vamos com tudo. Tá aí na tela a questão 177 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tem tudo a ver com a questão anterior, né? Sobre o que a gente estava falando e tudo mais. Tudo com saúde, né? É. Olha só, Lande, devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Agora que eu já sei o que ele quer, eu vou olhar para a tabela. Ele me diz que os grupos de risco são as crianças, os profissionais de saúde, as gestantes, os indígenas e os idosos. E aí, nessa coluna seguinte, ele me diz o tamanho dessa população. E depois ele me mostra a população já vacinada, tá? Tanto ali, na primeira coluna ele escreve 1 milhão e na segunda coluna ele coloca a porcentagem. Isso aí é muito importante para a galera saber se tá ligado no conceito. Porque olha aqui, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Muita gente desavisada, né, vai pegar aquela coluna ali das porcentagens. Como são 5, vai somar aquelas 5 e vai fazer a média. Entendi. Tá? É válido, tá? E isso seria verdadeiro caso a população de cada um desses grupos tivesse o mesmo tamanho. Mas isso não é verdade. Observa que ali, crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos têm tamanhos muito diferentes. População então, diferente. não vai ser proporcional, né? Então, fazer a média das porcentagens é furada. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. A segunda coisa a se pensar é, como que eu vou calcular a porcentagem do total de pessoas já vacinadas? Eu vou descobrir, de acordo com a tabela, qual é o total de pessoas desses grupos, ou seja, eu vou somar aquela primeira coluna ali que dá os valores da população, e depois eu vou ver o tamanho da população vacinada. Eu vou somar aquela segunda coluna de números, que tem o 0,9, o 1, o 1,5, o 0,4, e aí eu vou saber qual é o total que eu estou considerando aqui. Total de pessoas dos grupos de risco. Então, aquela primeira coluna da população, ela vai estar me levando para um total 100%. 100%. E eu quero descobrir quanto que a outra coluna Milhão. representa desse total. Beleza. Então eu tenho que fazer o quê? Aqui eu vou somar 5 elementos e dizer que ele é 100%. Somar outros 5 elementos e fazer uma porcentagem básica, igual a gente fez na outra. Eu vou precisar da tua ajuda para me dizer que valores são esses aí que eu vou escrevendo no quadro. Show de bola. Beleza? Então olha só, a gente vai fazer aqui a população total. Bora lá. População total. O que tá ali? Crianças, 4,5. 4,5. Profissionais de saúde, 2. 2. Gestantes, 2,5. Certo. Indígenas, meio. Meio. Idosos, 20,5. Maravilha. Se a gente somar isso, Lande, a gente pode, é claro, montar aquela conta toda, né, um em cima do outro, bonitinho, mas a gente pode fazer também alguns ajustes para isso ser rápido. Olha só, se a gente olhar 20,5 mais meio, 21. dá 21. 21 mais 2, 23. 23. E agora, ó, 4,5 com 2,5 7. dá 7. Então, 23 com 7, 30.
Ó, aí. facilmente nós calculamos esse 30. Por que eu disse que aqui a gente fez assim? Porque na prova já está na tabela. Então, na prova, você bota um tracinho ali embaixo da tabela e já faz bonitinha a conta, né? Olha ali, como a tabela já está alinhadinha, já é ótimo para quem vai fazer a conta se tiver ligado, né? No segundo momento, a gente vai calcular a população vacinada. E aí eu preciso que você me diga aqueles números, Lande. Tá aí, ó. 9 décimos, 1, 1,5, 1,5, 4 décimos 4 décimos, e 8,2. 8,2. Esse aqui já é um cálculo que alguns vão ter mais dificuldade, né? Sim. Porque não tá tão encaixadinho, tá? Mas dá para fazer, ó. Se você esquecer a vírgula, dá para fazer, ó, 9 mais 10 mais 15 mais 4 mais 82, né? Ok. E depois você bota a vírgula. Não tem problema, é uma estratégia. Como todas têm apenas uma casa decimal, você pode ignorar essa casa, fazer a conta e depois bota a casa. Beleza. Né? Vamos fazer isso para ver que funciona? Ó, 9 mais 10, 19. 19 mais 15, 34. 34 mais 4, 38. E 38 mais 82 dá 120. Aí bota aquela casinha decimal, isso aqui vai dar 12. Bem tranquilo também, Beleza. tá? Agora, o que a gente quer saber, Lande? A gente quer saber quanto que esse 12 representa do total. Boa. Essa é a brincadeira, né? Ele pergunta qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Então, as já vacinadas estão aqui, tá? É isso. Então é isso que eu quero saber. Estratégia 1, né? Eu vou fazer 30 equivale a 100% e 12 equivale ao que eu quero descobrir. No outro exercício, ele me dava a porcentagem e queria o número. Certo. Aqui é o contrário, ele me dá o número que é a porcentagem. Mas a estrutura do raciocínio é a mesma, tá? Então lembra que a gente fez? Multiplicou cruzado. Regra de 3. Regra de 3 bonitinha. Vai ficar 12 vezes 100% igual a 30 vezes x. Ó, vamos passar esse 30 para baixo. Então, ó, x é igual a isso aqui. 12 vezes o 100% dividido por 30. Acabou. Ó, se você simplificar, né, você vai ver que aqui dá 1.200. Então, ó, 1.200%, né, dividido por 30. Então, ó, morreu o zerinho. 120 por 3, 40%. Beleza? Então, e aí? Gabarito. Quer saber agora, professor? Vamos ver onde é que tá o 40, Bora né? lá? 40 tá na letra D. Boa. Nossa aula, gabarito, letra D, né? A outra questão também foi D, Sim. porcentagem, letra D. A questão não traz a porcentagem, tá vendo ali nas opções? Sim. Por quê? Porque ele já coloca na pergunta. Qual a porcentagem? 40. Não precisa... Não precisa botar de novo o símbolo, entendeu? Seria Mas ficou redundante, claro, né? Seria redundante. É muito comum esse tipo de posicionamento na questão. Professor, porcentagem é um tema que a gente usa em todas as áreas do conhecimento, né? É verdade. Tá sempre aparecendo em biologia, né? Em tudo, porque assim, quando você faz um texto técnico, né, a porcentagem ela vai trazer uma informação muito... Ela traz credibilidade, né? Se eu falo para você uma informação e eu dou uma porcentagem, o que você vai pensar? Pô, o cara fez um estudo, ele fez um cálculo, né? Então é interessante isso. A gente vai ter porcentagens em biologia, né? Essa questão da vacina, de população, eu posso botar em geografia, né? Em todas essas outras disciplinas, às vezes no texto da questão vai ter uma porcentagem. É claro que, de repente, nas outras áreas, o cálculo de porcentagem não é determinante, mas é interessante que você compreenda até para você se ligar do que está sendo falado. Eu nem preciso dizer que nas exatas isso vai aparecer direto, em exatas e em naturezas, né? Em química vai ter lá uma solução com tantos % de solubilidade, sei lá, né? Eu posso citar 1 milhão de coisas aqui que vão estar ligadas ao cálculo da porcentagem. Em física, fulano reduziu sua velocidade em tantos %, né? Isso faz parte da linguagem,
né? Exatamente. A porcentagem é fundamental. Geografia, sociologia, até redação, para ler dados aí, estatísticos. Né? Um argumento na redação, imagina, o cara bota uma porcentagem lá. Eu acho que ia ser maneiro, né? Agora, professor, qual é a maior dúvida da galera em relação à porcentagem? Então, eu acho que a galera tem dúvida quando a gente vai transformar a porcentagem, o cálculo da porcentagem, com os juros, né? A gente pode fazer uma transformação, em vez de usar fração, que foi o que a gente escolheu aqui, eu trabalhar com um número decimal, né? Porque a gente fez um cálculo aqui na aula de hoje que 25% pode ser obtido através de um produto mais direto. Então, assim, se eu pego uma conta, né, um número, e eu vou calcular 25% desse valor, a gente viu que é só dividir por 4. Sim. Mas eu podia pegar e multiplicar por 25 sobre 100, ou multiplicar por 0,25. Essa transição da fração para o número decimal gera alguns problemas, né? Então, eu sempre faço, dependendo do tipo de questão, a opção por trabalhar com as frações. Por quê? Porque eu acho que o pessoal vê melhor. Tá? Consegue visualizar. Consegue visualizar melhor. O número decimal é uma coisa que gera um tipo de cautela, né? O cara olha ali, número com vírgula, eu não sei, né? Então eu acho que o problema tá aí nessa... Não é uma coisa difícil, mas é mesmo um preconceito que as pessoas têm com um número com vírgula. E hoje, na Janela da Enem, a gente tem um bate-papo muito legal com uma jovem estudante que usou o estudo justamente para motivar no meio dos desafios da pandemia e crescer na sua vida. Vou falar com a Mariana Diniz. Olá, Mari, tudo bem? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Queria saber um pouquinho da sua história, porque no meio dos desafios da pandemia, emocionais e pessoais, você usou o estudo como uma força de crescimento para a sua vida. Eu vim do Paraná, voltei para Petrópolis, e então tudo mudou, questão de estudo, trabalho, perdi tudo que eu tinha lá. E quando eu estava aqui, como estava muito difícil lidar com tudo, eu acabei me inscrevendo para o Enem, que eu já tinha interesse, mas eu já não tinha mais um curso que eu queria prestar aqui no Rio. Sim. E aí comecei a estudar, justamente porque a pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo. E quando eu estava estudando, era uma forma de eu conseguir me fechar um pouco no meu mundo. E eu fui estudando. E focando muito na redação também. E foi nisso que eu comecei a me aproximar mais de letras. Porque eu comecei a tentar entender o que os corretores da redação queriam. O que eles queriam quando eu fosse escrever. Quando eu fui fazer o Enem, inclusive na minha redação eu usei até Augusto Boal, porque eu queria começar ela citando alguma coisa do teatro. Mari, qual é a principal dica que você daria para esse aluno que está escutando a sua história e se inspirando para realmente focar na hora do Enem? Quais foram as estratégias que você usou? Então, acho que é muito importante você não tentar comparar o seu estudo com o de outra pessoa. Você saber o tempo que você tem disponível, o quanto que você conhece, as disciplinas que você já tem habilidade. É muito importante que você comece a fazer exercícios. Às vezes, a gente se apega muito. Por exemplo, eu gosto de português, então eu fico muitas horas estudando português. Mas se eu já tenho uma habilidade ali, eu vou colocar mais tempo fazendo questões e usando meu tempo em matérias que eu não estou tão bem. Também peço ajuda de amigos, as pessoas se ajudam. E você também pode ensinar alguém. Procure grupos, porque quando você ensina, você também está aprendendo. A redação, ela não é inspiração, ela é estratégia. Então você, não sei escrever. Não, você vai conseguir sim, é só você estudar a estratégia, a estrutura da redação que você vai conseguir. Ou seja, basta acreditar, ter fé e foco, não é isso, Mari? Exatamente, e procurar uma rede de apoio. E na internet tem muita gente boa que pode te ajudar também. Gente, essa foi a Mariana Diniz, aqui com a gente na Hora do Enem, na Janela do Enem, inspirando com a sua história. E assim chegamos ao final de um programa que tivemos a garra da nossa querida Mariana, uma super aula de matemática e além de técnicas teatrais para te ajudar na hora do Enem. Agora também nós vamos te ajudar com o nosso curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente.
porque é preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, continue firme. Lembre-se, estamos conectados cada vez mais, pois essa é a sua hora, a hora do Enem. Te espero amanhã aqui nesse programa.